Dicas de substrato, de iluminação, de rega, de luminosidade. Então, se você quer saber um pouquinho do cultivo desta linda planta, fica aqui comigo. Vamos ter presentinhos para os inscritos. Echeveria Cubic Frost é uma suculenta híbrida. Ela pode atingir até 20 centímetros de comprimento, né? Daqui da base do vaso até o topo da planta. Suas folhas são bem carnudas, armazena bastante água, tem pruína, portanto, precisamos ter cuidado no manuseio desta planta, porque onde sair a pruína, essa pruína não volta mais, tá? Só vai vir com as novas folhas. Olha a coloração dela, lilás no miolo, mais rosa. Muito prolífera, gente do céu, olha isso aqui. Olha aqui, vamos dar uma voltinha nela. Coisa mais fofa. Gosta de clima quente, baixa umidade, é muito importante vocês entenderem isso. E gosta de muito sol. Esta minha está sendo cultivada a pleno sol, há mais de 6 horas por dia de sol pleno. Mas também você pode cultivar ela em meia sombra, ou seja, 4 horas diárias de sol no mínimo. Porque a quantidade de horas no cultivo de uma planta, quando ela precisa deste sol, vai interferir na saúde da planta. Vai fungar menos, vai pegar menos cochonilha, tudo isso vai depender de como você vai cultivar. Mas nem por isso ela deixa de ser suscetível a cochonilhas. É um cuidado que nós temos que ter com a Cubic Frost. Ela é bem suscetível a cochonilhas. Vira e mexe, eu tô aqui passando um inseticida. Só melhorou mesmo depois que eu comecei a cultivar ela com 6 horas pelo menos de sol. Apesar dela gostar do pleno sol, na sua região o sol é muito escaldante, muito forte, né? Então, você tem que achar um jeito de colocar ela onde um vaso maior vai dar uma proteção para esse sol muito escaldante, tá? Ao longo do dia, tá bom? Porque senão ela pode queimar. Mora em regiões frias, no inverno, como eu aqui na região sudeste, né? Que a temperatura pode atingir 5 graus, 4 graus. Tem algumas cidades que atingem 3, 2, e aí tem chances de geadas. Então, a gente precisa ter muito cuidado. O substrato ideal é comum às outras suculentas. Aquele que é bem drenável, bem aerado. Para isso, você pode utilizar casca de arroz carbonizada, você pode usar perlita, você pode usar carvão. Então, esses elementos deixam seu substrato bem aerado e bem drenável. Não esquecendo de fazer uma camada de drenagem no fundo do vaso, tá? Aqui, olha, eu uso pelo menos 1/3 do vaso. Você divide o vaso por 3 e uma parte aqui do fundo você faz uma drenagem com manta, com filtro de café, que faça essa água, então, escorrer, tá? Não fica segurando essa água aqui no fundo. E coloque uma camadinha de carvão, se possível. Se não, põe pedrinhas, põe isopor. E sabe aquele substrato que a gente compra, que é terra, vem um pouquinho de casca, de pinos, aquele já que a gente compra pronto? Então, 50% desse substrato. Se você não tiver desse, não tiver acesso a esse, ou for muito caro aí na sua cidade, você pode usar a terra. Aí eu aconselho uns 40% de terra vegetal e complete com a casca, com a perlita, com carvão. O pedrisco também, ou areia também, desde que você saiba que essa areia é de boa procedência. Porque senão você corre o risco de ter nematóides nas suas plantas.
rega fundamental. Ela não aguenta o excesso de rega, de água. Atualmente, essa minha está sendo cultivada no tempo. Então, sol e chuva, tá? Sem nenhum problema, mas porque ela já adquiriu resistência a isso. Ela é uma planta grande, já adulta, num vaso razoavelmente pequeno para ela, certo? Então, com isso, não vai ter problema. Mas aí, você compra uma plantinha nova dela e quer colocar direto no tempo, tanto no sol pleno quanto na chuva, aí você tem que ter muito cuidado, principalmente se o vaso for de plástico, tá? Porque o de cerâmica, sem ser impermeabilizado, ele vai conseguir secar bem rápido o substrato que tá aqui dentro. Então, atenção nesse cultivo, no detalhe da rega. Ah, eu quero cultivar ela no tempo, Mônica. Eu não quero saber de ficar protegendo. Tudo bem, mas pense nisso. Se for vasinho de plástico, que eu tenho algumas também de plástico, então redobre o cuidado nesse substrato, tá bom? Para que ele fique mais drenável e aí ela não tenha problemas em fungar ou apodrecer. O maior problema é apodrecer as raízes pelo excesso de rega ou pelo excesso de chuvas. Ou você deixa ela cultivada num vaso pequeno, onde esse substrato seque rapidinho. E aí você vai trocando gradativamente conforme o tamanho dela. E falando ainda de rega, normalmente a gente fala assim, né? Substrato secou, então eu posso regar. Substrato secou, não é no dedo, não é afundando o dedo assim até uma parte desse substrato. Temos que saber até o fundo se ele está realmente seco. Para isso, se você é novo aí no cultivo, você pode usar um palito. Deixa ali onde fica suas plantinhas um palitinho e enfia até o fundo. Saiu sequinho, não sentiu umidade, então pode regar. Mas esta planta em especial, você pode ainda deixar 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias sem rega, gente, porque ela aguenta, tá? Por isso que eu digo que ela... Então, a característica dessa planta é ser resistente à seca, tá? Ela aguenta mais dias de seca do que mais dias de umidade. Propagação, não precisamos nem dizer, né? Porque olha aqui, além dessas brotações no caule, ela se propaga pela folha, tá? Então, tirou uma folhinha, recebeu uma planta dessa, porque você comprou na caixinha da felicidade, ou no garden, ou seja onde for, aproveita, já tira algumas folhinhas, faz um bercinho, tá? Um berçário em qualquer lugar aí que você tenha de costume, inclusive num pote de plástico dá pra fazer. Aí você vai ver, ela vai brotar lindamente e você vai conseguir aumentar aí sua coleção, vai poder presentear, vai poder dar, vai poder fazer outros vasos. Você pode propagar tanto por folha como por estaca, tá? Onde você cortou, provavelmente vai brotar mais mudinhas. E aí você vai aumentando a coleção, vai aumentando o seu vaso, vai ficando lindo, maravilhoso. Estas brotações, não fui eu que fiz intervenção, é natural dela. Inclusive tem brotações cristatas aqui, olha. É uma planta suscetível ao cristatar, tá? Esse daqui, olha, saiu do tronco principal. Não foi com a minha intervenção de poda, de nada. Natural da planta ter esse desenvolvimento. Gostou do vídeo? Deixa aquele curtir para mim, para a comunidade crescer, para esse canal crescer cada vez mais.
e mais inscritos ter chances de participar do sorteio dos presentinhos que eu vou dar para vocês. Então, desejo muito sucesso no cultivo de todas as plantas que vocês têm aí no seu jardim e em especial na Cubic Frost, uma maravilhosa Echeveria híbrida. Um grande abraço e tchau, tchau!